Você já sentiu que enriquecer parece impossível, especialmente quando o dinheiro parece sempre escapar pelos dedos? A verdade é que construir riqueza não é sobre sorte ou circunstância. É sobre decisões estratégicas que qualquer um pode aplicar, independentemente da sua renda atual. No vídeo de hoje, vamos explorar maneiras de construir riqueza de forma realista e sem assumir grandes riscos. Embora o sonho de enriquecer da noite para o dia seja atraente, a realidade é que construir um patrimônio sustentável exige consistência, planejamento e estratégias inteligentes. Vamos apresentar algumas dicas que vão além das finanças e podem transformar sua relação com o dinheiro. Desde estratégias de investimento a mudanças de mentalidade, essas dicas te guiarão passo a passo para uma vida mais próspera e financeiramente segura. Quando falamos em construir riqueza, o ponto de partida é sempre ter dinheiro disponível para investir. Isso significa que economizar não é apenas uma sugestão, mas uma prioridade estratégica no caminho para a independência financeira. Esse passo exige um compromisso genuíno e principalmente disciplina em suas finanças pessoais. Economizar é a base da construção de riqueza, porque permite que você tenha recursos para aplicar em investimentos que gerem retorno ao longo do tempo. Pense na economia como o ato de plantar sementes. No início, você pode não ver um crescimento expressivo, mas com o tempo, esses recursos começam a se multiplicar de maneira mais rápida e significativa. Um dos métodos mais recomendados por especialistas é o conceito de pague a si mesmo primeiro. Em vez de guardar apenas o que sobra ao fim do mês, a ideia é reservar uma parcela do seu salário logo que ele entra na conta, como se fosse uma conta fixa a ser paga. Com isso, você estabelece um hábito de poupança consistente, garantindo que o seu futuro financeiro seja tratado com a prioridade que merece. Como implementar o pague a si mesmo primeiro? Defina uma meta de economia. Estabeleça quanto você deseja economizar por mês. Pode ser 10%, 20% ou mais de sua renda, dependendo de sua capacidade e objetivos. Automatize suas finanças. Configure uma transferência automática para uma conta de poupança ou investimento logo após o recebimento do salário. Isso evita que você gaste o valor antes de guardá-lo. Evite tocar na poupança. Uma vez que o dinheiro está separado, trate-o como intocável. Ele não está disponível para emergências do dia a dia, mas sim para o seu crescimento financeiro de longo prazo. Redução de custos e controle de gastos. Para economizar de maneira eficaz, é fundamental revisar seu orçamento e identificar áreas em que você pode reduzir custos. Pergunte-se se cada despesa é realmente necessária e procure simplificar onde for possível. Isso pode incluir corte de despesas não essenciais, como assinaturas que você não utiliza, refeições frequentes fora de casa ou gastos em entretenimento. Substitua marcas e produtos mais caros. Avalie se marcas mais econômicas atendem bem às suas necessidades. Faça um orçamento mensal. Listar suas despesas e acompanhar o que você gasta ajuda a ter um maior controle e visão sobre suas finanças. Quando você estabelece a prática de economizar, começa a ter recursos que podem ser investidos e gerarem retornos. Ao longo do tempo, esses investimentos geram juros e seu patrimônio cresce não só pelo que você está economizando, mas também pelo rendimento desses investimentos. Essa prática de economia e investimento constante é o que transforma uma pessoa de poupadora para investidora. Quando falamos em investir para construir riqueza, é fundamental entender que cada tipo de investimento carrega um grau de risco. Enquanto alguns investimentos têm grande potencial de retorno, eles também podem trazer maior volatilidade e risco de perda. Outros investimentos, apesar de mais seguros, têm retornos mais conservadores. Para aproveitar o melhor dos dois mundos, é importante encontrar um equilíbrio entre segurança e retorno, de acordo com o seu perfil de investidor e seus objetivos. Investimentos de alto risco, como ações e criptomoedas, oferecem a possibilidade de retornos mais altos, mas podem variar drasticamente em valor. Já investimentos de baixo risco, como títulos de renda fixa ou fundos de investimento conservadores, oferecem retornos mais estáveis, porém menores. A chave é combinar esses tipos de investimento
de forma que você alcance seu potencial de crescimento sem colocar em risco seu patrimônio. Esse equilíbrio é feito considerando 3 fatores principais. Perfil de investidor. Avalie o quanto você está disposto a arriscar em relação ao retorno que busca. Horizonte de tempo. O tempo que você planeja deixar o dinheiro investido. Investimentos de longo prazo tendem a suportar melhor as flutuações de mercado. Objetivos financeiros. Se você tem metas de curto, médio e longo prazo, o risco dos investimentos deve estar alinhado com elas. Definindo seu perfil de risco. Existem 3 perfis principais de investidor, cada um com uma tolerância diferente para riscos. Conservador, prefere segurança e estabilidade. Foca em investimentos de renda fixa, como títulos públicos ou CDBs, que garantem o retorno com segurança. Conservadores buscam evitar perdas, mesmo que isso signifique retornos mais baixos. Moderado, disposto a aceitar algum risco em troca de um retorno potencialmente maior. Investimentos equilibrados, como uma carteira de renda fixa e renda variável, ações ou fundos, geralmente atendem bem a esse perfil. Agressivo, tem alta tolerância ao risco e busca retornos significativos, mesmo que isso signifique enfrentar volatilidade. Investe em ações, criptomoedas e outros ativos de alto risco, com o objetivo de maximizar ganhos no longo prazo. Entender qual desses perfis se aproxima mais do seu estilo é o primeiro passo para criar uma estratégia de investimento equilibrada. A importância da diversificação. A diversificação é uma das práticas mais eficazes para equilibrar o risco. Consiste em distribuir seus investimentos entre diferentes tipos de ativos, classes e mercados. Isso ajuda a reduzir a volatilidade, pois mesmo que um investimento tenha desempenho ruim, outros podem compensar essa queda. Por exemplo, ações e renda variável são ativos de maior risco, mas com maior potencial de valorização. É recomendável destinar uma parte do portfólio a esses ativos se o seu perfil comporta volatilidade. Renda fixa. Inclui títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs. Estes são mais seguros e ideais para equilibrar o risco e fornecer estabilidade ao portfólio. Fundos imobiliários. São uma opção que oferece rendimento mensal e tem volatilidade moderada, sendo uma alternativa para a diversificação. Estratégias para balancear risco e retorno. Equilibrar o risco envolve a escolha dos tipos de investimentos e a proporção de cada um em sua carteira. Algumas estratégias são portfólio balanceado, 80/20, uma carteira composta de 80% em renda fixa e 20% em renda variável, voltada para investidores moderados. Portfólio de alto crescimento, 70/30 ou 60/40. Para quem tem um perfil moderado agressivo, mantendo uma parte significativa em renda variável para aproveitar o crescimento. Rebalanceamento. Periódico. Revisar e ajustar a carteira a cada 6 ou 12 meses é fundamental para manter o equilíbrio entre risco e retorno, principalmente se alguns ativos tiverem oscilado bastante. Entendendo o risco do mercado. O mercado financeiro é influenciado por fatores econômicos, políticos e sociais, que podem afetar a performance de seus investimentos. Estar atento a esses fatores é importante para saber quando ajustar o risco. Por exemplo, em tempos de alta inflação ou crise econômica, os ativos de renda fixa podem oferecer proteção adicional, construindo uma mentalidade de longo prazo. Investir envolve flutuações. Investidores que equilibram o risco e pensam no longo prazo tendem a obter retornos consistentes, mesmo em cenários adversos. A mentalidade de longo prazo é especialmente útil para enfrentar a volatilidade de ativos de risco, que podem apresentar ganhos substanciais com o tempo. Equilibrar o apetite por risco é sobre conhecer suas preferências, metas e alinhar sua carteira para maximizar os ganhos sem comprometer seu patrimônio. Uma carteira diversificada, ajustada ao perfil de risco e com uma mentalidade de longo prazo, aumenta as chances de alcançar uma boa rentabilidade e garantir uma base sólida para construir riqueza de forma sustentável. Ações que distribuem dividendos são uma opção atraente para quem busca construir riqueza
com uma fonte de renda recorrente. Elas representam a participação em empresas que compartilham parte de seus lucros com os acionistas, geralmente sob a forma de pagamentos periódicos, que podem ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Essas ações não apenas oferecem o potencial de valorização de capital, como também a possibilidade de retorno contínuo, o que é especialmente vantajoso para quem busca estabilidade ou está construindo uma renda passiva. Os dividendos são parcelas dos lucros de uma empresa que são distribuídas aos acionistas. Esses lucros são divididos proporcionalmente à quantidade de ações que cada investidor possui. As empresas podem decidir manter parte dos lucros para reinvestir no próprio negócio, mas muitas optam por distribuir uma fração aos acionistas como forma de retribuição pela confiança e investimento feito. Renda passiva regular. Ideal para investidores que desejam uma renda constante sem precisar vender ações. Potencial de crescimento do capital. Além dos pagamentos regulares, ações de boas empresas podem valorizar no longo prazo, aumentando o valor do investimento. Benefícios fiscais. Em muitos países, os dividendos são tributados de maneira mais favorável ou isentos de impostos, dependendo do montante e da legislação local. Empresas que pagam dividendos regularmente geralmente possuem as seguintes características: estabilidade e maturidade. São muitas vezes empresas de grande porte, já estabelecidas e com lucros consistentes, como companhias de setores financeiros, de energia, telecomunicações e de consumo básico. Histórico de pagamento. Muitas delas têm um histórico sólido de pagamento de dividendos, até mesmo aumentando a distribuição ao longo dos anos, como forma de atrair e manter investidores. Distribuição periódica e regular. Normalmente, os dividendos são pagos de forma consistente, o que garante ao investidor previsibilidade nos recebimentos. Selecionar boas ações de dividendos requer análise criteriosa para assegurar que a empresa consegue sustentar os pagamentos a longo prazo. Aqui estão alguns fatores a considerar. 1. Rendimento de dividendos. Dividend Yield. Esse é o índice que mede a porcentagem do retorno em relação ao preço da ação. Por exemplo, se uma ação custa R$ 100 e paga R$ 5 em dividendos anuais, o rendimento do dividendo é de 5%. Contudo, não basta olhar para o rendimento isolado. Um yield muito alto pode indicar que a ação está desvalorizada ou que a empresa pode enfrentar dificuldades para manter o pagamento. Segundo o Payout Ratio, é a porcentagem do lucro líquido que a empresa destina ao pagamento de dividendos. Um Payout Ratio de 30% a 70% costuma ser sustentável, já que permite à empresa reinvestir parte dos lucros no próprio crescimento. Um Payout Ratio de 90% ou mais pode ser arriscado, pois indica que a empresa está distribuindo quase todos os seus lucros e pode ter dificuldade de manter esse nível, caso os lucros caiam. Terceiro, histórico de pagamentos. Verifique há quanto tempo a empresa paga dividendos e se esses pagamentos têm sido constantes ou crescentes. Empresas que mantêm ou aumentam os dividendos ao longo dos anos são geralmente mais confiáveis para investidores de longo prazo. Quarto, crescimento e saúde financeira. Avalie o crescimento de receitas, lucros e margens operacionais da empresa. Empresas que apresentam crescimento constante e saúde financeira sólida têm mais chances de continuar pagando e até aumentando os dividendos. Quinto setor de atuação. Alguns setores, como o de serviços públicos e financeiros, são conhecidos por terem empresas que pagam dividendos regularmente. Entender o setor e os fatores que podem afetar os lucros é importante para garantir a consistência dos dividendos no futuro. Existem diferentes abordagens para se beneficiar de ações pagadoras de dividendos, dependendo dos objetivos de cada investidor. 1. Reinvestimento de dividendos. Em vez de gastar os dividendos recebidos, o investidor pode reinvesti-los na compra de mais ações da mesma empresa. Esse processo, conhecido como bola de neve, permite que o investidor aumente gradativamente a quantidade de ações e, consequentemente, os dividendos recebidos ao longo do tempo. Segunda diversificação.
Invista em um conjunto diversificado de ações pagadoras de dividendos para reduzir o risco de depender de uma única empresa. Considere diferentes setores e tamanhos de empresas. Terceiro foco no longo prazo. As ações de dividendos são mais eficazes quando o investidor mantém a aplicação no longo prazo. A reinvestir ou acumular dividendos durante anos pode gerar um crescimento expressivo. Dividendos X. Valorização do capital. Investidores em ações de dividendos podem beneficiar-se da valorização da ação ao longo do tempo, além dos dividendos regulares. Algumas empresas, como grandes bancos, indústrias e varejistas de grande porte, conseguem proporcionar crescimento tanto em preço da ação quanto em dividendos, oferecendo um bom equilíbrio entre geração de renda e ganho de capital. Investir em ações com dividendos é uma forma inteligente de construir uma fonte de renda passiva e sustentável, principalmente para investidores de longo prazo. Por meio da escolha de empresas sólidas, com histórico de pagamentos e crescimento consistente, é possível criar um portfólio de dividendos que fornece renda regular e pode valorizar ao longo dos anos. Equilibrando com outras estratégias de investimento e mantendo uma visão de longo prazo, você consegue aproveitar ao máximo os benefícios desse tipo de investimento. Investir no S&P 500 é uma forma prática e eficiente de obter exposição a algumas das maiores e mais estáveis empresas dos Estados Unidos. Este índice de mercado é amplamente visto como um dos melhores indicadores da performance geral da economia americana e é uma excelente base para quem quer diversificar os investimentos com empresas de alta qualidade. O S&P 500 inclui empresas líderes de setores variados, desde tecnologia até consumo e energia, o que oferece uma exposição diversificada e robusta ao mercado. O S&P 500 é um índice de ações que representa as 500 maiores empresas listadas nas bolsas americanas, principalmente a New York Stock Exchange e a Nasdaq. As empresas que compõem o índice são selecionadas com base em critérios como capitalização de mercado, liquidez e representatividade setorial. Isso significa que, ao investir no S&P 500, você está comprando uma fatia do desempenho das principais corporações do seu Warren Buffett, como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, Johnson & Johnson, entre outras. Diversificação automática. Ao investir no índice, o investidor tem acesso a empresas de vários setores, como tecnologia, saúde, consumo e finanças. Alta capitalização de mercado. As empresas do S&P 500 são grandes, com alto valor de mercado, geralmente já consolidadas e com forte atuação global. Atualização regular. O índice é ajustado periodicamente, substituindo empresas que não atendem mais aos critérios por outras que se destacam, o que mantém o índice atualizado com empresas relevantes. Ao longo das últimas décadas, o S&P 500 teve uma taxa de retorno média anual em torno de 10%. Embora existam períodos de alta volatilidade, a tendência de longo prazo tem sido positiva, superando muitas outras classes de ativos. O S&P 500 é composto pelas maiores e mais importantes empresas do Z1, muitas delas referências globais em inovação e tecnologia. Investir no S&P 500 é uma maneira simples de diversificar e acompanhar o mercado com taxas de administração relativamente baixas, especialmente ao investir por meio de ETFs, Exchange Traded Funds, que replicam o índice. A maneira mais comum de investir no S&P 500 é por meio de ETFs, fundos de índice, que replicam o desempenho do índice. Esses fundos são acessíveis em várias corretoras e possuem gestão passiva, ou seja, acompanham diretamente a composição do índice. Existem diferentes ETFs que replicam o S&P 500. Alguns dos mais populares são o SPDR S&P 500 ETF, CPI, um dos ETFs mais antigos e populares que segue o S&P 500. O Vanguard S&P 500 ETF, VOO, conhecido por ter uma taxa de administração muito baixa. O iShares Core S&P 500 ETF, IVV, outro ETF popular com baixos custos de administração e fácil acesso. Segunda compra de ETFs.
Você pode comprar ETFs do S&P 500 em corretoras nacionais, muitas oferecem fundos com exposição ao índice, ou por corretoras internacionais que permitem o investimento direto no Somali Lira. Corretoras nacionais costumam oferecer BDRs, Brazilian Depositary Receipts, de ETFs do S&P 500, uma alternativa para quem quer investir no índice sem abrir conta em corretoras estrangeiras. Terceira periodicidade dos investimentos. Muitos investidores seguem estratégias como o Dollar Cost Averaging, DCA, onde aplicam um valor fixo periodicamente, o que permite mitigar o efeito de oscilações do mercado ao longo do tempo. Investir no S&P 500 é uma escolha atrativa para quem busca exposição ao crescimento da economia americana com diversificação e custo reduzido. É uma maneira simples de investir em empresas líderes de diversos setores, sem a necessidade de escolher ações específicas. Para investidores de longo prazo, o S&P 500 oferece um excelente equilíbrio entre risco e retorno, historicamente superando a inflação e acompanhando o crescimento econômico do CMA. Ao investir periodicamente, reinvestindo dividendos e mantendo a posição ao longo do tempo, é possível construir um patrimônio sólido e resiliente. Através de uma estratégia de diversificação que alia simplicidade e potencial de crescimento, o índice S&P 500 continua sendo uma das opções mais populares para investidores ao redor do mundo. Investir em imóveis para aluguel é uma estratégia clássica e eficaz para gerar renda passiva e construir patrimônio. Essa modalidade de investimento se baseia na compra de imóveis, seja residenciais, comerciais ou até mesmo de temporada, com o objetivo de gerar fluxo de caixa através dos aluguéis recebidos mensalmente. Esse tipo de investimento, quando bem planejado, pode proporcionar uma fonte estável de renda e valorização do capital no longo prazo. Os imóveis têm um valor agregado como investimento, pois além de oferecerem uma renda recorrente por meio de aluguéis, tendem a se valorizar ao longo do tempo. Historicamente, o setor imobiliário é um dos que melhor responde a crises econômicas, atuando como uma reserva de valor, especialmente em tempos de inflação. Além disso, um imóvel é um ativo real e tangível, o que aumenta sua segurança em comparação a ativos puramente financeiros. Antes de investir, é essencial avaliar a região onde o imóvel está localizado. Aspectos como infraestrutura, segurança, acessibilidade e proximidade a áreas comerciais influenciam a procura e o valor dos aluguéis. O investimento em imóveis exige capital inicial elevado e manutenção constante. Portanto, planejar bem o fluxo de caixa é crucial para garantir que as despesas fixas, manutenção, impostos, reformas, estejam sempre cobertas. Se for necessário, o financiamento do imóvel deve ser estruturado com cuidado para evitar comprometer os rendimentos com juros altos. É importante avaliar a relação entre a parcela de financiamento e o valor do aluguel. Se for necessário, o financiamento do imóvel deve ser estruturado com cuidado para evitar comprometer os rendimentos com juros altos. É importante avaliar a relação entre a parcela de financiamento e o valor do aluguel. Calcule o potencial de retorno do imóvel. Essa taxa de capitalização mede o retorno anual gerado pelo aluguel em relação ao preço de compra do imóvel. O ideal é que o cap rate seja de pelo menos 6 a 8% para compensar o investimento. Investir em imóveis para aluguel é uma estratégia sólida e reconhecida para diversificar e aumentar o patrimônio. É um investimento que requer planejamento cuidadoso, desde a escolha do imóvel até a gestão dos contratos e da manutenção. No entanto, quando bem conduzido, pode oferecer estabilidade financeira, geração de renda recorrente e valorização de capital no longo prazo. Para investidores que buscam segurança e um ativo que pode proteger contra a inflação, o mercado imobiliário é uma excelente opção. Além disso, o imóvel pode ser uma herança física e concreta, valorizada e benéfica para futuras gerações. Essas foram as 5 maneiras de aumentar sua riqueza. Espero que essas dicas ajudem você a dar os próximos passos rumo à liberdade financeira. Lembre-se, a construção de riqueza é uma jornada que exige disciplina,
planejamento e consistência. Comece hoje mesmo a aplicar o que aprendeu aqui e observe como sua situação financeira pode evoluir. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais dicas sobre finanças e investimentos. Compartilhe também com amigos e familiares para que eles possam começar a construir um futuro financeiro melhor. Comente abaixo qual dessas dicas você já está colocando em prática ou qual pretende iniciar primeiro. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.